Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de Cálculo Diferencial Integral 3, tá? E o tema da nossa aula de hoje é sobre integrais triplas em coordenadas cilíndricas, tá ok? Nós, antes de entrarmos nas integrais triplas em coordenadas cilíndricas, tá? Nós vamos relembrar aí, tá? Uns conceitos de coordenadas cilíndricas, tá ok? Como que faz essa conversão aí de coordenadas retangulares para as coordenadas cilíndricas e vice-versa, tá? Então, no sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço, tá? No espaço tridimensional, é representado pela tripla ordenada, tá? Então, tá aqui um ponto P aqui, tá no espaço aqui, ó, numa região, e é essa tripla ordenada, tá ok? Então, é o R, θ e Z, sempre nessa ordem, tá ok? Primeiro vem o R, a segunda coordenada é o θ e a terceira ordenada, tá? Que é também chamada de cota, esse eixo Z, tá? Então, ele é denominado de Z, tá? Onde R e θ, esse R é o raio, né, e o θ é o ângulo, tá ok? São as coordenadas polares da projeção do ponto P no plano XY, tá? Se a gente observar o gráfico aqui, ó, o ponto P tá aqui, tá? Situado aqui a uma certa altura, e ele vai ser projetado no plano XY, tá? Tem essa projeção dele aqui. Isso é definição, tá? E Z é a distância orientada do plano XYAP. Z é a altura, tá? Ele vai da base até o ponto P, tá ok? Ele projeta verticalmente aqui, tá? É ortogonal, ele vai fazer 90 graus essa projeção, tá ok? Lá no plano. Agora nós vamos ver, tá? As fórmulas de conversão. Então, ó, para convertermos de coordenadas cilíndricas para coordenadas retangulares, tá? Aqui tá tudo em coordenadas cilíndricas, tá? Pode ver que tem um ângulo de abertura aqui, né? Que é o θ, tá? E tem o raio aqui, que é a distância, tá? Do ponto P até onde ele está projetado aqui, ó, tá? No plano XY. Então, ó, a gente tem que lembrar um pouco aí da trigonometria, tá? Nós vamos usar as equações. Por exemplo, se a gente tem x, y, z, isso aqui são coordenadas retangulares, tá? É o sistema cartesiano, tá? Normal que a gente está habituado a utilizar, tá? Mas tem situações que a conversão dessas integrais vai facilitar muito os cálculos, tá ok? Os cálculos dessas, das integrais. Porque às vezes a coordenada, uma região, por exemplo, tá? Que tem uma função x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Por exemplo, é mais fácil nós utilizarmos as coordenadas cilíndricas, tá ok? Vai facilitar muito as contas. Às vezes a gente não vai cair em raízes quadradas para depois integrar valores com raízes, fica mais difícil, tá ok? Então, por exemplo, ó, o x, se nós temos uma coordenada x, y, z, nós vamos transformar, tá, em coordenadas cilíndricas, utilizando, tá, o r vezes o cosseno de θ, tá ok? Então, aqui nós temos as coordenadas cilíndricas para as coordenadas retangulares, tá ok? Então, o x é igual a r vezes cosseno de θ. Então, é dado o θ, é dado o raio, tá? E nós vamos encontrar o x, tá ok? Aí nós estamos convertendo para coordenadas cartesianas, tá ok? Isso no caso se for dado o r e o θ, tá? Aqui o y, ele corresponde a r vezes seno de θ, seno desse ângulo aqui, tá ok? E o z ele continua o próprio z, tá? Não muda nada em relação à coordenada cartesiana, ele continua na terceira
ordenada aqui, tá ok? Na terceira posição aqui dessa terna, dessa tripla ordenada. Então, para converter agora de coordenadas retangulares, vamos supor que agora eu tenho x e y e o z, tá? Eu quero transformar R, θ e z. Então, nós estamos fazendo a conversão de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, tá ok? Então, para usar essa conversão, o raio que nós precisamos encontrar, o r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. É um teorema de Pitágoras isso, tá? Na verdade, para isolar o r aqui, nós extraímos a raiz aqui, tá? Nessa fórmula, poderia ser expresso assim também, né? Tá? Para completar aqui, r é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y elevado ao quadrado, tá ok? Extrai a raiz, está ao quadrado, extrai a raiz, chega nessa fórmula mais simplificada ainda. A tangente de θ nós vamos utilizar aqui para encontrar esse ângulo θ, tá? Porque a gente tem que colocar isso aqui, ó. Vamos supor que está em cartesianos. Quanto que vai dar esse θ, tá? Então, nós vamos utilizar a tangente de θ é o y dividido por x, tá ok? Então, nós vamos utilizar essa outra fórmula aqui para converter, tá? De coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, tá? Que é o θ. E o z continua sendo o z, tá? Aqui o z, ele, tanto na cilíndrica quanto na retangular, sempre vai ser z.